Olá, quem não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Newton, sou defensor público, professor aqui do R2, e hoje é a nossa segunda etapa. Você pode até estar estranhando estar de óculos, mas o pessoal aqui de apoio do curso deu um papelzinho com as letras bem miúdas. E a idade vai chegando, eu tive que apelar para essa lupa aqui na cara. Mas vamos lá, gente, eu vou comentar algumas questões de concurso com vocês. Primeira questão, você que está aí no seu computador, acompanha aí pela tela do seu monitor, tá? Primeira questão do TJ de Minas, do ano de 2007. Diz a questão: tendo em mira as disposições do CPP, título 5, relativas às causas determinantes de competência, assinale a alternativa correta. Gente, só uma dica aqui em concurso, tá? Toda vez que formos para escolha, sempre destaca correto ou incorreto. Às vezes isso faz uma diferença enorme, tá? Essa questão do TJ de Minas, ele quer a alternativa correta. Então vamos aqui analisar cada um dos itens. Alternativa A. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se iniciar a infração penal, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato. Gente, há um erro aqui interessante, que se você ler muito rápido vai passar batido. E onde está o erro? A competência será determinada pelo lugar em que se iniciar. Errado, gente, errado. Artigo 70, caput. Não é onde se inicia a infração, mas sim onde ela se consuma. E no caso da tentativa, de fato, é no último ato da execução. Tá? Então é o primeiro trecho desse item que se encontra equivocado. Item B. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada na divisa de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela precedência da distribuição. Errado também. E o erro está no finalzinho, quando fala em distribuição. O artigo 70, parágrafo 3º, gente, ele é claro. Prevenção. Tá? Item C. No caso de exclusiva ação privada, a queixa-crime poderá ser apresentada no foro do domicílio ou da residência do ofendido, ainda quando conhecido o lugar da infração. Cuidado com essa pegadinha. Não é o ofendido, mas sim o domicílio ou residência do réu. Artigo 73. Sobrou só o item D, gente. E onde está o acerto do item D? Eu vou ler o item e depois vamos comparar com o Código de Processo Penal. Diz o item: a competência será determinada pela conexão, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Gente, isso daí nada mais é, tá, do que o artigo 76, inciso 1, que diz o seguinte: a competência será determinada pela conexão. O item falou em conexão. Se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Então, nesse concurso do TJ de Minas, quem marcou a alternativa D levou o ponto. Vamos aqui, TJ de São Paulo 179. Assinale a alternativa incorreta. Lembra da dica que eu dei na questão passada? Sempre grava lá, ó, quando é correto ou incorreto. Então aqui a gente tem que saber onde está o erro. O que diz o inciso A? O requerimento para instauração do inquérito policial na ação penal privada poderá ser feito ao juiz, ao promotor ou ao delegado. Veja só, gente, aqui a gente não está falando de requisição. Ou não está falando o seguinte: do juiz requisitando a instauração. A questão ela é dúbia, mas você tem que ter em mente o seguinte: aqui está falando o seguinte, é o particular que está requerendo o inquérito policial. E está certo, não há problema algum. Item B. O prazo para apresentação da queixa ou representação na lei de informação é de 3 meses da data em que a matéria foi veiculada. Letra de lei, gente.
E assim, até um item assim que hoje perdeu assim uma maior necessidade de se analisar, porque o Supremo em ADPF considerou como não recepcionada a lei de imprensa. Item C. O requerimento para instauração de inquérito na ação penal privada interrompe o lapso temporal para a apresentação de queixa. Errado. Por que está errado, gente? O prazo para oferecimento da queixa, ele é decadencial, ele não se interrompe, gente. Tá? Então aqui que está o erro. E isso é até um dado interessante, que eu venho trabalhando aqui nas aulas. O ofendido ele fica numa situação bastante complicada, que é ficar à mercê da autoridade policial. Se a autoridade policial der um, abre aspas, perdido nele, ele pode perder o prazo para o oferecimento da queixa e assim ser julgada extinta a punibilidade da pretensão punitiva. Tá? Item D. O prazo para a apresentação da queixa ou representação é em regra de 6 meses a contar da data que a vítima sabe que é o infrator. Letra de lei, essa aqui está certa. Vamos voltar para as alterosas, né? Vamos voltar para Minas, gente. TJ 2009 de Minas. Marque a opção incorreta. Vamos aqui procurar onde é que está o erro. Tratando-se de ação penal de natureza privada. Ação penal de natureza privada. Prevalecem as seguintes normas, princípios e fundamentos. A. Indivisibilidade. Está certo. Tanto é que, se não for ajuizada a ação penal contra todos, é possível sustentar o quê? Perdão ou renúncia. Isso implicará no quê? Na extensão a todos os demais integrantes do polo passivo. Item B, indisponibilidade. Está errado. Por quê? Porque o ofendido ele não é obrigado, ao contrário do Ministério Público, em ajuizar a ação penal. Mas vamos verificar os demais itens, para ver se apontar o item B era a alternativa que o TJ queria. Diz o item C, oportunidade. Claro, se ele não é obrigado a ajuizar a ação penal, fica sob seu critério o quê? De conveniência e oportunidade. E é interessante observar que o item D fala em conveniência, que demonstra que ele também estava certo. Daí por quê, gente? Levou o ponto no TJ de Minas quem botou indisponibilidade. Magistratura do Rio Grande do Sul 2009. Olha só, eu chamaria só a atenção para o seguinte ponto para vocês. Segundo o CPP. Então, olha só, gente. Não adianta aqui ficar discutindo doutrina. O enunciado da questão foi claro. Segundo o CPP. Acerca das provas, assinale a alternativa correta. Item A. Na falta de perícia oficial, o magistrado poderá utilizar na sentença penal condenatória para demonstrar a materialidade do delito que deixou vestígios, ou seja, é um crime material, a perícia realizada e firmada por uma pessoa idônea, portadora de diploma superior, com conhecimento e habilitação técnicos relacionados à natureza do crime. Vamos pegar aqui a parte de perícia, de provas. O que é que diz o CPP? Vamos pegar aqui, gente. Só um minutinho. Olha o que diz o artigo 159, gente. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas. E aqui ele está falando em uma. Aqui já está o erro. Por 2 pessoas portadoras de diploma superior, concurso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiveram habilidade técnica relacionada. Então aqui é a própria letra da lei, e a questão fala segundo o CPP, então daí porque a gente teria que apontar esse item A como errado. Item B. A prova ilícita e inadmissível, uma vez constante nos autos, nele permanecerá, para que o magistrado e o tribunal a valorizem ou não, ao proferirem suas decisões. Gente, prova ilícita é um nada. Ela tem que ser desentranhada dos autos. Isso aqui também é objeto
de lei, se você pegar lá o parágrafo 3º, ele fala até mesmo em desentranhamento, o artigo 156, 157, parágrafo 3º. Tá? Então ela não tem que estar nos autos, tem que ser desentranhada. É vedado, item C, ao próprio magistrado proferir sentença quando tomar conhecimento do conteúdo da prova declarada inadmissível. Olha só, aqui está a pegadinha. A doutrina vai falar que essa questão estaria certa, porque o magistrado se encontra contaminado ao ter contato com a prova ilícita. Porém, o CPP não traz nenhuma norma nesse sentido. Daí porque esse item está errado. D. A previsão do interrogatório do réu por videoconferência afastou a possibilidade de tomada do depoimento da testemunha por essa metodologia em busca da prova. Gente, pela doutrina você poderia até falar que a videoconferência ela afeta a ampla defesa. Mas volto mais uma vez, o que diz o enunciado? Segundo o CPP. E é interessante observar o seguinte, o CPP fala que a videoconferência é admitida, bem como a coleta de depoimento de testemunha. Daí porque está errado o item D. Sobra o item E. Ou para os meus amigos paulistas, que estão aqui, o Maurício, o Rafael me vendo aqui, item E, né? Diz o item E. São admitidas as provas derivadas das ilícitas, quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Eu chamaria atenção para vocês para o artigo 157, parágrafo 1º e 2º. E aqui você vislumbra o porquê que este item E está certo. Tá bom? Vamos aqui voltar para o TJ de Minas. Marque a opção incorreta. No procedimento do júri, o juiz pronunciará o acusado. Todavia, fundamentadamente, o absolverá desde logo quando? A. Provada a inexistência do fato. Gente, isso aqui é a letra de lei. Artigo 415, inciso 1. O fato não constitui infração penal. Artigo 415, inciso 3. Demonstrada a causa de isenção de pena. 415, inciso 4. Só sobrou o item D. E por que o item D está errado? Não se convencer da existência de indícios suficientes da autoria de participação. Gente, isso é hipótese de impronúncia. Artigo 414 do CPP. Vamos prosseguir aqui. A Magistratura de Santa Catarina 2009. Assinale a alternativa correta. Item A. O princípio da persuasão racional é aquele que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Certíssimo. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Gente, esse item está certo. Tá? Vamos só esmiuçar os demais para tirar qualquer dúvida quanto à certeza deste item. Item B. No sistema acusatório vigente, o magistrado que deferiu a produção de prova pré-processual está impedido de processar e julgar eventual ação penal, pois fica comprometida a imparcialidade. Esse entendimento seria o entendimento do professor Auri Lopes. Porém, gente, não é isso que vigora. E vou te dizer mais. O magistrado que deferiu a produção de prova pré-processual estará prevento da ação penal. Daí porque esse item está errado.